Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito do governo de Justiniano, que foi imperador do Império Bizantino. Número 1. Após a divisão do Império Romano, realizada pelo imperador Teodósio em 395, a parte oriental coube a seu filho Arcádio. Então, a parte oriental do Império Romano ficou com o filho do imperador Teodósio, lembrando que a origem do Império Bizantino é a região oriental do Império Romano. Número 2. Os sucessores de Arcádio reinaram em um período de divergências políticas internas e questões religiosas difíceis. Portanto, os sucessores de Arcádio reinaram em momentos de dificuldade, de divergência, de política interna e também de questões religiosas difíceis. Lembrando que o Império Bizantino tinha o cristianismo como religião oficial do seu império. Número 3. Durante os primeiros tempos, os imperadores bizantinos enfrentaram certa dificuldade para impor estabilidade política ao império. Lembrando que o Império Romano foi dividido no ano de 395. Daí em diante, a parte oriental, ou seja, o Império Bizantino, os imperadores que ali governaram, nos primeiros anos, nos primeiros tempos, enfrentaram grandes dificuldades para impor uma estabilidade política em todo o Império Bizantino. Número 4. Somente no século VI, com Justiniano, o Império passou a ter instituições estáveis, capazes de proporcionar relativo equilíbrio interno e expansão externa. Então, o imperador Justiniano foi o primeiro imperador do Império Bizantino a governar com uma certa estabilidade, né? Havia no seu governo, a partir do seu governo, começou a haver um equilíbrio interno dentro do império e também começou uma expansão externa no Império Bizantino. Lembrando, a partir do século VI, com o imperador Justiniano. Número 5. Depois de ter sido cônsul e protetor de Justino I, seu tio, Justiniano, herdou o trono imperial. Então, o imperador Justiniano sucedeu o seu tio Justino I, que também era imperador, foi imperador do Império Bizantino e anteriormente, antes dele ocupar a função de imperador, ele exercia a função de cônsul e protetor de Justino I, seu tio, que era o imperador. Número 6. Em 527, o Império Bizantino passou a ser governado por Justiniano. No período de 527 a 565, que procurou reconstruir o antigo Império Romano. Portanto, Justiniano governou nesse período, do ano 527 até o ano 565. E ele teve como objetivo principal reconstruir o antigo Império Romano. Número 7. Já imperador, casou-se com Teodora, uma atriz determinada e
ambiciosa. Então, o nome da sua esposa era Teodora. Teodora era uma atriz. Número 8. Justiniano conquistou militarmente o norte da África, a Península Itálica e parte da Península Ibérica. Então foi um imperador que conseguiu expandir o território do Império Bizantino para essas regiões, para o norte da África, para a Península Itálica e também para parte da Península Ibérica. Número 9. Justiniano procurou unir o Oriente e o Ocidente por meio da religião. Número 10. Justiniano perseguiu os heréticos e os judeus e fechou a escola filosófica de Atenas, que considerava um dos símbolos do paganismo. Veja o aspecto religioso no governo do imperador Justiniano. Ele foi um imperador que perseguiu os heréticos, ou seja, aqueles que contrariavam os dogmas, as doutrinas que eram oficialmente estabelecidas pela igreja, e também perseguiu os judeus e fechou a escola filosófica de Atenas. Número 11. Em seu governo foram construídos edifícios públicos e fortificações em torno de todas as fronteiras, estradas, pontes e templos. Então foi um imperador que investiu na área, no ramo da construção dentro do Império Bizantino. Construiu edifícios públicos e também fortificações, para proteger ali todo o território do Império Bizantino nas regiões das fronteiras, nas estradas, e também construiu estradas, pontes e templos. Número 12. O governo de Justiniano representou a consolidação do poder imperial bizantino. Então foi um imperador que consolidou o Império Bizantino, foi o principal imperador de toda a história do Império Bizantino. Sob sua iniciativa, uma comissão de juristas promoveu uma grande compilação e revisão do direito romano. Entre 533 e 565, 4 obras foram publicadas: Digesto ou Pandectas, Institutas, Código e Novelas, formando o Corpus Juris Civilis, base da ordem jurídica bizantina e fonte de amplos poderes do imperador. Então, ali no seu governo, sob a sua iniciativa, essas obras do ramo do direito foram publicadas, 4 obras: Digesto ou Pandectas, Institutas, Código e Novelas. Essas 4 obras juntas formavam o Corpus Juris Civilis, que era a base da ordem jurídica ali do Império Bizantino e também era uma fonte de amplos poderes para o próprio imperador bizantino.